Sejam bem-vindos a mais um episódio do Elis Marques Podcast. E como eu falei para vocês, aqui só tem pessoas que fizeram parte da minha jornada, da minha história, e não poderia ser diferente essa pessoa hoje. Eu aproveitei que ela vai fazer um evento maravilhoso amanhã, ó, e já peguei o gancho. Vamos falar de Delma Lopes. Delma foi uma pessoa muito importante na minha vida. A Delma, ela me ajudou. Eu olho até para cima, porque quando eu olho para trás, eu falo assim, nossa, eu era tão bloqueada na comunicação. E no dia que ela chegou para mim e falou assim, Elis, deixa eu pegar na sua mão, eu só preciso que você seja você, porque eu sou responsável pela técnica. Confia em mim, vamos juntos? Ali eu destravei completamente. E a cada momento eu aprendo cada vez mais com ela, entanto que eu faço parte da comunidade dela, que ela também vai poder falar aqui, e eu vou passar a voz para ela, para que ela possa se apresentar. Melhor do que ninguém, é uma mulher empoderada, uma mulher que leva liderança, leva a comunicação através da liderança para empresas e para empresários. Então, se você quer conhecer alguém que tire você de onde você está e te faça comunicar da forma certa, você vai saber quem é essa pessoa hoje. É a Delma Lopes. Ô, gente, eu posso levantar e ir embora. A gente me deu um show na abertura. Que linda, não é? Quem escuta a Elis falando assim, nem imagina como ela diz que ela era bloqueada. Opa. E pra mim é uma honra estar aqui, Elis. Eu super feliz de estar aqui. Amo fazer isso, amo comunicar. E você hoje está aqui, a figura que está me entrevistando. Isso é de um prazer imenso. Estou aqui à disposição para você falar sobre o que você quiser. É uma honra, né? Volto a falar. Sempre vai ser uma honra ter do meu lado pessoas que realmente acreditam, não é? Que eu tenho algo para poder entregar. E através do potencial dessas pessoas, elas se tornam essa alavanca, não é? Para a gente. E Delma, eu gostaria que você falasse um pouco sobre vida, carreira e negócios. Essa sua jornada na comunicação para que as pessoas, de fato, conheçam a Delma na essência e esse potencial que você está se tornando e já vem se tornando hoje. Longa. Já tem quase 3 décadas, não é? Isso, eu comecei com 16 anos no rádio. A minha escola, eu sempre falo que a minha escola é o rádio. É uma grande escola para quem quer se comunicar bem, porque o rádio ele traz toda essa naturalidade que hoje as pessoas perseguem tanto nas redes sociais, em cima de um palco e tudo mais. Então, me formei em jornalismo, trabalhei em emissoras de TV, como Globo, SBT, enfim. A minha carreira ela foi toda construída no jornalismo. Até que, em 2019, eu resolvi empreender. E ali começou essa jornada, que hoje as pessoas estão acompanhando nas redes sociais, da qual eu me orgulho muito, porque tem frutos como você, que são mulheres, pessoas incríveis, que têm muito a dizer ao mundo, e por algum motivo não conseguiam soltar a voz e liberar toda a sua mensagem. Então, juntando esse período todo de formação, de jornalismo, quando ninguém falava de rede social, e agora esse período aqui, já são quase 30 anos. E as pessoas, elas pensam que comunicação é muito engessado como a oratória de antigamente. Fala um pouco dessa diferença para a gente, e essa importância hoje, não somente no digital, mas também no que as empresas estão precisando para ter equipes de performance. Eu peguei as duas fases, não é? Na época que eu era jornalista, ainda sou jornalista, não é, gente? Mas quando eu estava atuando como jornalista, era aquela época em que as pessoas falavam todo mundo igual, era um padrão. Eu brinco que a gente fala assim, se jogasse na parede e pedisse para a mãe fazer o reconhecimento, ela não conseguiria, porque todo mundo fala igual. Falava igual, se vestia igual. E isso era muito comum, inclusive em livros de oratória também. Só que as redes sociais, elas provocaram muitas mudanças. E a comunicação teve que acompanhar isso. Então, eu gosto muito de dar determinados exemplos. Na época que eu trabalhava em TV, era uma época que você ter o seu sotaque aparente, isso era condenado. Você não podia. Tinha o que chamavam do famoso sotaque neutro. Na verdade, não existe sotaque neutro. Mas hoje a gente vê uma mudança disso. As raízes das pessoas, a cultura dela é muito respeitada. E a nossa voz é a nossa assinatura também. A nossa assinatura vocal, eu falo a nossa assinatura vocal, a sua fala, o seu sotaque, tudo isso. Então, a rede social, ela permite muito que as pessoas manifestem a sua identidade, mostrem a sua autenticidade. E quem entende isso, sabe usar isso, realmente é quem está se destacando. Por quê? Vamos lá. Eu sou mentora de oratória, eu tenho um curso, eu tenho um método. Só que o que eu sempre falo, e foi quando você veio para mim, eu disse,
O método, ele é um ponto de partida. Ele ajuda você a ter ali um caminho a seguir quando você não sabe por onde ir. Mas jamais eu quero que você fique engessada no meu modo de fazer. Que era o que acontecia antes, e eu acredito que por causa disso muitas pessoas desistiam, porque é muito ruim você ter que caber na caixinha do outro, na forma do outro, entendeu? Então, quando eu desenvolvi o método Oratória Milionária, não é que eu trabalho 5 P's da oratória, eu trabalho emocional, eu trabalho discurso, eu trabalho seu propósito, eu trabalho a sua performance corporal, tudo junto, porque tudo está junto, mas eu sempre falo isso, você tem que entender muito bem quem você é e o que você não está disposto ou disposta a abrir mão em relação ao seu jeito de falar, aquilo que você acredita, porque é isso que a gente vai usar para construir a sua marca a partir da sua fala, daquilo que você fala e da sua forma de falar. A partir desse contato, né, desse encontro que a gente teve ali, a comunicação ela se tornou leve para mim, não é? Justamente isso que você falou, porque as pessoas elas cobravam muito que a gente falasse correto, reto ou palavras sofisticadas, e ali quando você me fez entender que eu sou a Elisângela e que eu só precisava lapidar alguns pontos, porque todos nós temos algo a melhorar, eu também tive a oportunidade de olhar para dentro. Esse método, ele me ajudou a me reconstruir de dentro para fora. Porque comunicar, todo mundo sabe comunicar. Se vender, as pessoas se vendem o tempo todo, mas elas não conseguem identificar se o que elas estão fazendo está certo ou errado. Está conectando ou desconectando pessoas. Elas fazem isso de uma forma involuntária. Eu costumo muito dizer. Você sabe fazer, você está fazendo. A questão é que quando liga uma câmera e você se monta. Pensa que tem que se transformar em outra pessoa. Ou quando te dão um microfone na mão, você vai para um palco, aí você se monta. Pensa que tem que se tornar uma outra pessoa. E não, isso daqui, esse equipamento, ele só serve para potencializar uma voz que você já tem. É simplesmente um equipamento ali, porque se não fosse ele, por exemplo, quem está assistindo agora esse podcast, talvez a nossa voz não saía clara para a pessoa escutar. Mas isso não significa que você tem que deixar o microfone mudar aquilo que você tem a dizer. E como você quer dizer. Então eu trabalho muito nessa linha porque eu acredito verdadeiramente. E eu sei que talvez alguns treinadores de oratória podem bater realmente porque eu falo isso, mas eu falo aquilo que eu vejo, que eu acredito. A gente não pode fingir que as mudanças não estão acontecendo. Eu gosto de dar um exemplo. Eu sou atriz também, dubladora, você sabe. Quando nós estamos num palco de uma peça, por exemplo, você está lá, fazendo a apresentação. De repente cai um refletor, pá, aqui do teu lado. O que é que um ator ruim ele vai fazer? Ele vai fingir que aquele refletor não caiu ali e vai querer continuar a cena como se nada tivesse acontecido, sendo que a plateia toda está vendo que aquilo está acontecendo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trazer aquele refletor para aquela cena e trabalhar em cima daquilo que acabou de acontecer e não fechar o olho e fingir que não viu. Como se fosse parte. Isso é o que está acontecendo com a comunicação hoje. Então, por exemplo, me causa estranhamento quando eu vejo pessoas dizendo que você, quando sobe num palco, você tem que sempre estar com a mão aqui, você tem que falar mais reto. Quando você chega hoje em eventos e você vê os profissionais que são considerados os maiores palestrantes hoje e que estão faturando milhões, eles sentam no chão se quiser, estão descalços, são naturais, é o estilo de cada um. Você vê, por exemplo, uma Kátia Damasceno da vida. Sim. Eu sou fã da Kátia Damasceno. A Kátia, ela brinca em cima de um palco do jeito dela e exatamente por isso que ela destoa de todo mundo. Sim. Eu não estou dizendo que se você não tem uma veia humorística, você vai ter que usar essa veia humorística assim como a Kátia usa. Não, é o estilo dela. Sim. Você tem, por exemplo, o Gustavo Cerbasi, que eu sou fã dele também, é um gentleman falando ali. Ele já é um jeito mais elegante, mais contido. Então, quando eu digo que você não pode ficar em amarras, tem a ver com isso. Nós temos técnicas, eu detesto regra, mas nós temos técnicas que vão te ajudar em relação a quê? Se eu subir no palco e me der um branco, o que é que eu faço? Isso é uma técnica bacana de você aprender? É. Agora, eu nunca vou olhar para você e dizer, você tem que falar desta forma. Se você, numa palestra de meia hora, de 1 hora, você falou um né, no meio você tem vício de linguagem. Por favor. Sim. Não é assim. Então, a gente sempre lembrar da história do refletor. As coisas estão acontecendo. Basta você observar quem está no palco hoje, quem está falando nas redes sociais. As pessoas, elas não falam como se estivesse lendo um livro de gramática. Isso fica artificial. Na verdade, isso desconecta, fica muito distante. Sim, e a gente tem percebido também
que grandes players do mercado, eles estão tão moldados por esse modo engessado de comunicação que quando vem algo que não está no script, eles surtam no meio, não é, do palco e acabam perdendo o engajamento e desconectando muitas pessoas. E isso você me ensinou. Você precisa ser leve e buscar ser melhor do que você a cada momento. Tenho que treinar mais. Claro, sempre. E trazendo isso, Delma, a gente trabalha, né, com empresas, com liderança, treinamentos, e trazendo isso para as empresas, o que eu tenho visto é que os grandes empresários, eles não têm tido paciência para lidar com os seus colaboradores, porque eles também não aprenderam a se comunicar da forma correta. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos. Eu venho da CLT, mas na verdade eu trabalhei 20 anos da minha vida em CLT. Todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre ocupei posições de liderança. E, pasmem, mesmo dentro de empresas de comunicação, que foi onde eu trabalhei a vida toda, jornais, existiam ruídos de comunicação? Existiam. Porque uma coisa é você ter um texto que você vai parar na frente de uma câmera para informar, aquilo tem uma intenção. Você pode ser uma pessoa atrás das câmeras e ser outra quando você coloca a câmera. Então, é a casa de ferreiro, espeto de pau. Sim. Só que esse tipo de comunicação que você está falando é aquela que está nos bastidores, é a do dia a dia. Tanto que quando aconteceu esse problema agora que a gente viu com a Natália Beauty, né, que ela foi muito infeliz nas palavras que ela usou ali, eu cheguei a fazer um vídeo explicando exatamente isso, não falando sobre o caso dela específico, mas dizendo que a comunicação que mais derruba líderes e empresários não é aquela do palco. Isso que aconteceu com a Natália é raro. Quantas vezes você viu isso acontecer? Por quê? Quando a gente vai para um palco, a gente se prepara para aquele momento. Então, mesmo quando você sabe que vai falar algo ali que não deveria falar, você pensa duas vezes, por isso que eu digo que o caso dela foi raro. Então você se prepara para um palco, nem sempre você está ali refletindo realmente a sua comunicação. Agora, aquela comunicação do dia a dia, aquela que acontece na sala da empresa, no cafezinho, quando um chefe chama um colaborador na mesa para conversar com ele, é no momento que você está passando uma missão para o seu colaborador, a maneira como você fala. Então, é essa comunicação que os empresários precisam ficar alerta. Por quê? Eu comecei muito novinha em empresa. E eu sofri todo tipo de assédio moral que você pode imaginar dentro de empresa. Ainda mais em ambiente de jornalismo, que é um ambiente de muita pressão. Sim. Acredito que não mudou muito hoje. Mas era uma época que realmente era uma pressão muito grande. Só que naquela época, a gente via isso como normal. Mas não era. Mas a gente pensava, vídeo de jornalista é assim, você trabalha sob pressão, é dessa forma, e era soco na mesa e tudo isso. Hoje, se isso acontece dentro de uma empresa, processo muito fácil. E antes do processo, a gente tem que se preocupar com outra coisa, como que está a saúde das pessoas dentro da sua empresa. Por quê? Você passa metade do seu dia no trabalho. Eu diria que até mais, porque vamos supor, se você sai de casa 6, 7 horas da manhã, chega no trabalho umas 8, você fica o quê? Até umas 18 horas. Chega em casa, se você vai dormir 9, 10 horas, o tempo que você está acordado na sua casa ainda é menor do que o tempo que você fica na empresa. Então, se aquele ambiente ele não é saudável, realmente ele vai te adoecer. E quando a gente fala, por exemplo, da NR1, que é essa diretriz do Ministério do Trabalho, as empresas precisam atentar para isso. Muitos dos problemas emocionais, mentais que as pessoas desenvolvem dentro das empresas começam numa comunicação ruim, numa comunicação violenta, numa pressão que o funcionário sofreu. Sim. Então eu tenho comentado muito sobre isso nas minhas redes sociais. Por quê? Tem muita gente olhando para processo, empresário olhando para processo. Eu mentoro alguns deles e eles falaram isso. Delma, realmente tem sentido o que você está falando. Porque eu digo, as empresas investem muito hoje em dia em comunicação para divulgar a empresa, para divulgar o serviço. E eu sempre pergunto, e como é que está a comunicação dentro da empresa? Porque você divulga um serviço, um trabalho, aumenta a demanda, aí vem sobrecarrega a empresa. E começa um brigar com o outro, passar uma informação que o outro não retém, atrasa o processo. Então fica esse questionamento, você que é empresário que está assistindo esse podcast, você já parou para pensar por esse lado que muitas vezes a produtividade da sua empresa, ela não acontece da forma que você gostaria, porque você está cuidando muito da fachada, fazendo propaganda, comunicação para vender a empresa, mas você está esquecendo de cuidar da comunicação de quem faz a empresa funcionar, ou seja, as pessoas que trabalham com você.
Exatamente. Quem é você como líder no seu modo natural? Exato. Como você está comunicando isso no bastidor, não é? Ontem eu estava num cliente e aí a equipe virou para mim e perguntou se o comportamento do dono poderia influenciar no comportamento delas, não é? É uma empresa que trabalha com mulheres Total. e eu falei, totalmente. Principalmente se ele se coloca na posição de par e vocês enxergam ele como par, não é? Então, até nisso a gente precisa tomar cuidado em questão da comunicação. Como que a gente está se posicionando? Sim, o comportamento ele comunica muito. Engraçado você falar isso, porque na hora veio na minha cabeça. E tem as pessoas que têm suas crenças, seus valores. Então, muitas vezes, quando que isso acontece? O colaborador ele é reflexo do líder. Ele diz assim, não, mas fulano de tal é muito autoritário, eu nunca vou ser autoritário como ele. Tudo bem. Nunca vai ser nesse ponto. Mas aí aquele líder é um líder, por exemplo, que ele costuma atrasar. Aí onde aquele funcionário ele replica? Ele faz, mas o líder ele atrasa, se eu atrasar um dia não tem problema. Então, às vezes pode não ser em relação a uma característica dessa pessoa. Sim. Mas é o todo que se ficou observando ali. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente não fala só da voz. A comunicação é o todo, é a sua imagem, a embalagem. Sim. É a sua embalagem, ou seja, a forma como você se veste, ela comunica. É a forma como você fala. É a forma como você anda. E a postura comportamental, porque a gente tem a postura estética, ou seja, a forma como você senta, é a forma como você anda. E nós temos a sua postura diante do lugar que você trabalha, ou seja, a sua conduta. Sim. A sua conduta, ela comunica muito. E tem líder que não presta atenção nisso. A boca fala uma coisa e a postura, a conduta, outra. Gente, desculpa, o Will vai me matar daqui a pouco. Eu tô só batendo nisso aqui. A boca fala que tá cheio o coração e a conduta Isso. é a essência. Não tem como você negar, não é? Então, independente da posição, você tem que tomar cuidado, não é? Com o que você quer, não é? Você quer ser você ou você quer ser estar num papel? Não é? Para poder alinhar isso, porque senão isso não se sustenta muito tempo. Nesse caso, especificamente, eu tive que voltar à pergunta, antes de confirmar que existe essa influência. E essa influência é uma influência negativa, não é? Eu devolvi a pergunta perguntando, depende. Uhum. Você está na sua posição para fazer algo que alguém faz ou você está na sua posição para fazer algo que você quer fazer por você? Porque o que você quer para a sua vida independe do comportamento da outra pessoa. Claro que, nesse momento, esse comportamento não condiz com as metas e objetivos da empresa. Isso precisa e vai ser trabalhado. Eu precisei desassociar. Por quê? Porque muitas pessoas também acabam entrando ali no campo de vítima. E quando a gente fala também sobre comunicação, e aí você falou sobre questões das crenças, vem muito do como nós fomos tratados na nossa infância, o melhor que nossos pais puderam trazer para a gente. Então, se você teve uma criação muito autoritária, você tende a ser autoritária, muitas coisas que nós ouvimos, você não deve fazer isso, você não depende disso, você não sei o quê, e aí você acaba verbalizando isso no futuro. A gente teve que se remodelar ali também. Nossa, né? Você tocou num ponto, assim, muito atual, que entra em quê? O choque de gerações dentro das empresas. Eu atendi... Acho que tem um ano mais ou menos. Eu atendi uma líder de uma empresa que ela tem 29 anos, novinha, assumiu o controle de uma multinacional. E ela me procurou exatamente por isso. Ela disse, Delma, eu não tenho respeito da minha equipe. E eu percebo que isso está na forma como eu falo com a minha equipe. E a última que eu ouvi de um dos funcionários foi assim, o tempo que você tem de idade, de vida, é o que eu tenho aqui nessa empresa. Você acha que você vai me ensinar ou que vai me mandar fazer alguma coisa? Então... Onde que acontece esse choque de gerações? Eu acredito que é exatamente quando a gente fica tentando provar qual a geração que era melhor, qual que estava certa, quando a gente tem que tentar encontrar o ponto de interseção ali entre as duas gerações e fazer o trabalho acontecer. E isso parte muito de conversa. Eu acredito que do ponto de vista da nossa geração, não é que a gente trabalhou dessa forma, eu acredito que a gente tem que parar um pouco também de ficar só dizendo, no meu tempo, que isso acontece muito, as pessoas verbalizam. Você pode até pensar,
mas não fala, porque já gera uma tensão. No meu tempo não podia isso, no meu tempo era assim, era assado. Não, tenta encontrar, ok. A forma que acontecia no meu tempo, ela se adequa à maneira como o mundo é hoje? Acredito que sim, com alguns ajustes. Então, tenta você fazer esses ajustes e puxar aquele comportamento que você tinha no passado na sua empresa que deu muito certo e que você acredita que pode remodelar e trazer para hoje. Não, eu acredito que realmente, até naquela época da gente, aquilo era errado, mas é porque a gente fica com um saudosismo. Em relação à nova geração, tem muita gente boa, muito profissional bom que quer trabalhar? Tem. Agora é aquilo, exige, principalmente dos profissionais de RH, um critério maior, exige uma seleção maior para acontecer. Não era como antigamente, que o sonho da gente era terminar uma faculdade, entregar um currículo, conseguir um emprego. Então, até o processo seletivo, eu acredito que ele era mais fácil, porque as pessoas queriam trabalhar em empresa. Elas buscavam aquilo. Hoje em dia, com o digital e trazendo esses resultados imediatos que os jovens têm, jovem aí de 20 anos, 18 anos, milionário. Então, quando esses chegam na empresa, eles têm uma dinâmica diferente, um imediatismo diferente. Então, eles não querem trabalhar, que eles ficam esperando outra forma. Aí você pensa, realmente o problema é só a nova geração? Ou seria o caso? Não, essa geração ela se adequa a determinados modelos de negócio que tem hoje em dia. Sim. Simplesmente isso aqui não cabe na minha empresa, então eu não vou contratá-lo. Vamos procurar um que tenha cabeça para trabalhar no corporativo, numa empresa, é o que ele quer. É mais difícil, é uma peneira, é uma agulha no palheiro hoje em dia? É, mas existe. Só que isso vai exigir muito mais de quem faz o processo seletivo. E para você fazer um bom processo seletivo, você tem que entender muito de gente e, entendendo de gente, ter uma comunicação para lidar com essas pessoas. Eu, por exemplo, lá na comunidade eu trabalho muito com as minhas mentoradas, o DISC, mas em relação a quê? Como que você usa o DISC para você adaptar a sua comunicação para as pessoas que você trabalha ou para as pessoas que você atende? Você costuma usar? É luz. É luz. É isso. É a luz. É uma bússola maravilhosa. Pegando esse gancho, muito se escuta hoje, né? Quando a gente entra dentro das empresas, falam assim, tá difícil encontrar mão de obra, tá difícil lidar com pessoas. Só que os empresários, eles precisam entender que as pessoas não são problema, eles são o nosso problema. E nessa divisão de geração, nós somos de uma geração que ser produtivo é cumprir horário, não é? Só que isso hoje não funciona mais, porque já se identifica que cumprir horário não é sinônimo, né, de produtividade. E por que não dar a oportunidade para um jovem que ocupa 3 vezes menos o tempo com o mesmo nível de produtividade? Né? Tem que equilibrar isso, tem que alinhar isso. Você falou isso, eu lembrei de uma mentorada que eu tenho agora, que ela é especialista em vendas. Ela já faturou aí mais de 80 milhões de reais para a empresa que ela trabalha, ela é jovem. E olha o caso dela. Ela é especialista em vendas, ela sempre trabalhou. É aquela mesmo workaholic, assim, foi mãe recentemente. E passou por todos esses conflitos que as mães passam quando ela é workaholic, trabalha muito, de repente tem uma filha e começa. E ela acordou lá na empresa, ela tinha 2 dias de home office, eu acho. E quando a filha nasceu, realmente, ela teve esse choque muito grande, já ficou querendo não trabalhar, ela pensou em pedir demissão, até porque, como ela já faturou bem, ela já tem um bom pé de meia, digamos assim, para viver. E quando ela ameaçou sair, porque ela queria ficar mais tempo em casa com a família, vendo o potencial dela e que ela, mesmo ficando em casa 2 dias da semana, ela fatura mais do que a equipe inteira, o que foi que a empresa fez? Então, se você quiser vir um dia aqui na empresa, tudo certo. Pode. Mas fica lá com a sua filha. E ela continua sendo a top 1, a número 1 na empresa, todos os meses. Tendo uma filha pequena, a filha dela tem 2 anos. Ela fica mais em casa do que vai para a empresa. Mas foi um tiro certeiro dessa empresa que enxergou isso. Não, peraí. Ela vende mais do que todos da equipe. Olha. Todos. Ela vende mais do que todos da equipe. E por que ela veio fazer a mentoria comigo? Porque exatamente por causa desses resultados dela, colocaram ela na posição agora de treinadora dos outros vendedores. E aí tem que... Isso. Então ela é aquela profissional que ela vende muito bem, ela vende muito por call, por ligação, tal, mas põe no palco para falar para um monte de pessoas que ela não consegue. Isso. E eu acredito que tem muito da falta de comunicação.
nessa divisão de geração. Por quê? Quando eles chegam novos e falam, eu não quero trabalhar o dia inteiro, não é? Mas que você consegue comunicar, identificar como conduzir através da comunicação essa pessoa e entender o que ela quer para o futuro dela dentro da sua empresa, é um alinhamento de comunicação. Hoje as pessoas elas estão focadas, os mais jovens, no que é melhor para eles. Sim. E muitas vezes a gente pode até achar isso egoísta, mas não. Nós que precisamos nos adaptar, porque a vida toda a gente foi preocupado com o outro. Eles estão nos ensinando a ser leve, não é? E aí entra esse conflito, não é? Eu já vi muito colaborador jovem bom sair de empresa porque a empresa não comunicava perspectiva de crescimento para ele dentro da empresa. Então, tudo é comunicação, isso, tudo. Cultura. Muitas vezes tinha aquele profissional, ele queria ficar lá dentro, estava trabalhando, tal, mas ele olhava assim, a empresa nunca dizia, nossa, você é importante aqui pra gente, seu trabalho tá incrível, existe uma possibilidade de você subir para cá. Não tinha nada disso. Ele ia para concorrente. Isso. E aí ainda tinha aquele pensamento, mas eu vou treinar o funcionário todo e se ele não ficar? Esses dias eu vi uma frase que eu adorei, disse, e o pior, se você não treinar e ele querer ficar. Você viu essa? É pior ainda, entendeu? Então, empreender, investir numa empresa, tem os seus riscos. Você não pode trabalhar com achismo, mas você tem que fazer aquilo que você acredita que vai trazer resultado para sua empresa naquele momento. O que vai sair daquilo é o desenrolar da coisa. E aí você vai reajustando a rota e vai fazendo. Mas eu já tive todo tipo de situação. Eu já treinei CEOs de empresa que eram todos da mesma família. E aí tem aquele, você sabe, como é uma empresa familiar. Yeah. E aí era um cara o mais velho, era escadinha. O mais velho, do meio e o mais novinho. Aí o mais novinho, cheio de ideias e querendo implantar e novidades. O do meio era o que ficava ali mais coerente, mais calculista, quer ter certeza de tudo. E aí a gente vai vendo os perfis se desenhando facinho. Sim. E o mais maduro, digamos assim, para não falar o mais velho, já é aquele que ficava, não, porque é do meu jeito, porque eu sempre fiz assim, assado. Então não tinha conversa. Qual que era o resultado? Refletia na empresa, porque primeiro, a equipe não sabia quem atendia, porque os 3 eram CEOs, quem que manda mais do que o outro, entendeu? Quem que tá certo, quem que não está. Então, quando eu fui fazer a curadoria lá na empresa, uma coisa que os funcionários falaram para mim foi, a gente não sabe a quem a gente responde, porque nem eles entram em acordo. Então, como que acontece com a gente? E volta nesse ponto que você estava falando agora há pouco. Se o comportamento do líder ele influencia na equipe, total. Se não tiver comunicação, um dos pilares, não é? Não tem como performar 100%. E agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre os movimentos que você vem fazendo até aqui e o que temos para o futuro. Porque, gente, por que eu estou instigando ela a falar? Passar um dia com essa mulher é você aprender a pegar no microfone, a colocar em prática. Sempre que eu posso, eu participo dos treinamentos dela e mesmo já sendo mentorada dela há muitos anos, cada momento dá um frio na barriga, dá aquele gelo. Quando ela senta para fazer a avaliação da nossa apresentação, piorou ainda. Mas todo o treinamento que eu participei, não é, da Delma, a gente tem progressão. A gente começa com muito medo, com muita dúvida, ela ensina a parte técnica, coloca a gente para praticar e depois ela faz uma nova avaliação. Não é? Então, isso faz com que a gente cresça em autoconfiança, não é? Entenda mais técnicas, não é? Para não parecer superficial e aquilo acaba entrando naturalmente no nosso dia a dia. Fala um pouquinho para a gente sobre. Olha, eu vou trazer uma informação em primeira mão para você. Olha. Está nascendo a Academia Voz e Liderança, que sempre foi um sonho meu. Em primeira mão mesmo. Isso, Academia Voz e Liderança. Por quê? A Delma profissional, a Delma empresa sempre existiu. Só que há muito tempo eu já tinha o desejo de fazer com que a minha marca ela se transformasse em algo que fosse de mais pessoas e não só eu, porque eu acredito que a comunicação é isso. Você sabe que a minha linha de trabalho é essa, é dar voz para outras pessoas. Verdade. Isso me faz muito feliz. Então, quando eu via muito assim, em cima de mim, a Delma, ficava muito a Delma mesmo, o crescimento, a profissional Delma. E eu quero que caminhe sozinho. Então, eu estou montando agora a Academia Voz e Liderança. Que legal.
que vai ser para entender melhor, uma escola de comunicação, gente. Lá a gente vai ter comunicação para tudo, para influenciadores, para líderes. Você vai aprender oratória, treinamentos para empresas e tal. Porque o meu trabalho hoje, ele acontece em 3 frentes. Eu tenho ali o digital, no qual eu treino experts, empresários, profissionais que querem se posicionar no digital, junto com as mentorias, consultorias e tal. Eu tenho os treinamentos presenciais para aquele público que quer uma experiência presencial, a pessoa não se dá bem com online, não quer, e ela quer um treinamento realmente comigo. Para perder o medo, né? Ganhar Isso. essa confiança. E a pessoa gosta do presencial, ela gosta de estar com outras pessoas também. E tem o treinamento para empresas, no caso é o B2B. Que nesse caso, então, eu tenho atuado nessas 3 frentes. Eu tenho cursos e mentorias online, tenho os treinamentos presenciais para quem quer individualmente melhorar a comunicação e tenho os treinamentos para empresas, que essas empresas me contratam. Aí vai desde atendimento ao cliente, vai a comunicação para melhorar o ambiente de trabalho, a produtividade, o treinamento dos CEOs, tem tudo isso. Então, o movimento Tem Poder Quem Fala, esse movimento ele nasceu tem uns 2 anos. Sim. E isso começou eu costumo dizer que quando você não sabe que você está sendo filmado, ou pelo menos você não está preocupado com isso, é que saem as pérolas. E eu gosto muito de colocar o celular, como eu estou fazendo aqui agora. Deixar o celular gravando ali enquanto eu estou conversando com pessoas, enquanto eu estou dando aula. E foi numa conversa dessa, em algum lugar que eu estava, que saiu esse, tem poder quem fala. Eu soltei isso para uma pessoa. E na hora eu pensei, gente, isso daqui dá uma bandeira boa para defender no digital. E isso acabou virando um movimento. É uma crença das meninas que estão comigo na comunidade, até falando isso para você. Quando você quer que as pessoas te comprem ou comprem o seu produto e o seu serviço, você precisa fazer com que a sua crença se torne a crença dessa pessoa. Sim. E é isso que gera a identificação hoje. Por isso que comunidades são tão fortes. Significa que a minha crença está correta e de repente a sua está errada ou vice-versa? Não. Vai ficar comigo quem tem a mesma crença que eu. Vai ficar com você quem tem a mesma crença que você. E eu acredito, porque eu sou fruto do que a comunicação pode fazer na vida de uma pessoa. Eu vivo da comunicação falada desde os meus 16 anos. Verdade. Que eu trabalho com isso em tudo, eu já fiz tudo que você pode imaginar. Eu comecei no rádio como locutora, eu fui mestre de cerimônias, eu fui locutora de campanha eleitoral, assessora de imprensa, repórter, palestrante, mentora, apresentadora de eventos, atriz, dubladora, tudo que envolve a fala que você pode imaginar eu já fiz nessa vida. Seu pai Sim, canto. também? Até isso, menina, rolou. Essa história aqui é engraçada, se eu fosse contar. Mas porque meu pai é músico, gente, é sanfoneiro e tal. E quem cantava com ele era a minha tia. E uma vez a minha tia brigou, briga de irmão, não é? Os dois brigaram lá, cadê? Meu pai ficou sem cantora no meio de São João. Aí eu, novinha, falei, eu vou se o senhor me pagar, porque eu queria o dinheiro pra eu curtir a festa da padroeira no meio do ano. Aí ele disse, é tipo uma mesada. Ele, vamos, você vai cantar comigo, tipo, vai merecer pelo seu serviço, gente. Eu ensaiando em casa com ele, a minha mãe ficava desesperada, porque eu brinco muito com meu pai, e ele muito sério, ele ensinando, aí eu desafinava, tinha hora e ele brigava comigo, mas enfim, isso foi uma passagem. Enfim, tudo relacionado à fala, então eu acredito muito nisso. E todas as pessoas que estão comigo hoje, na comunidade, elas passam essa ideia adiante. E está acontecendo exatamente o que eu sempre quis. Eu quero que o Tem Poder Quem Fala, esse movimento, ele chegue no nível que chega uma hora que as pessoas digam assim, gente, mas eu acredito nisso, nem sei quem foi que falou. Tem várias frases que você fala hoje em dia. É uma causa que você fala hoje em dia, às vezes você fica se perguntando de onde você ouviu aquilo, de onde veio, mas você só sabe que é muito forte, que você acredita naquilo. Sim. É isso que eu quero, entendeu? E na comunidade a gente encontra, eu encontrei, as meninas também encontraram, essa ambiência aonde você não precisa ser perfeito, mas que todas ali estão em busca de melhorar a sua comunicação, um passo de cada vez, porque cada uma está num estágio, cada uma tem uma necessidade. E você tem desde alguém pequeno, não é? Que está pequeno, que eu quero dizer iniciante, como alguém que já está num patamar. No último treinamento, eu me surpreendi com aquela amiga da advogada, não é? Porque geralmente as pessoas falam, advogado é muito metódico, é muito centrado, é muito, como é que fala, introvertido. E como que ela melhorou na comunicação ali, não é? O ambiente, ele transforma, não é? E os meus treinamentos, eles têm muito isso. Quando eu comecei a dar treinamento de comunicação, essa foi uma preocupação minha.
Primeiro, quando eu saí da CLT, o que foi que eu fiz, gente? Eu fiz a pesquisa de mercado. Eu saí da CLT, comecei a empreender nessa área de treinamentos de comunicação, porque uma diretora lá do jornal que eu treinava a equipe toda, quando eu morava lá em Belo Horizonte, trabalhei na Globo Minas, no jornal O Tempo, e uma das diretoras que eu treinava a equipe toda do jornal. Ela, Débora, por que você não transforma isso no digital? Ela viu uma palestra lá de alguém e me recomendou. E eu fiquei curiosa. Só que eu disse, eu vou para São Paulo. Fui para São Paulo, onde eu moro hoje. Vou para São Paulo entender o que é que o mercado está fazendo, para eu saber como que é, porque eu nunca tinha empreendido na vida. Eu era aquela pessoa que pegava uma informação e todo dia eu estava com a cara no vídeo informando as pessoas. Então, eu estava saindo de uma funcionária de CLT para ser empresária. E eu fui fazer alguns treinamentos que tinham no mercado na época, esse início de 2019. Para eu ver, eu falei, gente... E eu fui ficando indignada, porque eu via que as pessoas vendiam uma coisa e não entregavam metade do que vendiam, ou... No caso de comunicação, a pessoa que ela quer falar bem, que ela quer se comunicar bem, ela realmente quer ter uma experiência de que ela vai falar, ela vai ser ali avaliada no momento, vai ter um feedback e tudo mais. E eu não via isso nos treinamentos. Era assim, era um treinamento de oratória que você ficava sentado o dia todo olhando o palestrante ensinando um monte de técnica, mas você não tinha oportunidade de treinar ali naquele momento. Então, na época, foi quando eu comecei. Eu falei, nos meus treinamentos, as pessoas realmente vão treinar. Isso. Então, inclusive, quando eu estou fazendo a propaganda desses cursos, eu falo muito isso. Olha, aqui você não vai ficar sentado me vendo falar. Você realmente vai pegar no microfone, você vai falar, você vai sair transformada. E atendendo uma mentora de produtividade, recentemente, eu perguntei para ela. Que ela entrou na minha mentoria depois que ela foi para um treinamento presencial meu, que inclusive aconteceu na Barra da Tijuca. Teremos um novo em agosto, olha, que é o Voz já de deixa Influência, anotado aí. que foi o que a Elis participou também. Que são 2 dias ali você treinando a comunicação comigo e só mais 20 pessoas dentro de uma sala. E eu perguntei para ela, sempre quando chega um mentorado, uma pessoa nova para mim, eu pergunto como ela me conheceu e o que foi que na comunicação conectou com ela, que fez ela querer trabalhar comigo, não é? E ela disse, Delma, foi quando eu vi um anúncio seu passando e que você falava exatamente assim, olha, aqui comigo você não vai ficar só me vendo falar, você quem vai falar. Eu vou falar menos do que você vai pegar no microfone e eu ficarei ali te ajudando, te conduzindo. Foi ali que eu te comprei. Então, é o seguinte, as pessoas costumam querer vender para o público aquilo que elas querem. Quando, na verdade, você tem que vender para o público aquilo que ele quer. Isso. Dentro daquilo que você sabe. Não é? Porque também você não vai vender para um público uma coisa que você não domina. Não é? Mas dentro de tudo aquilo que você domina, vamos supor, eu vou dar esse exemplo. Quando eu comecei no digital, é engraçado, eu não comecei com oratória, com fala. Eu comecei ensinando as pessoas um curso de produção e edição de vídeo com celular. Olha que doideira. Você lembra? Foi mesmo. No início ali. Porque você mesmo que fazia o seu, né? Eu fazia os vídeos, eu tinha uma facilidade muito grande de fazer. Então eu falei, gente, eu vou fazer esse treinamento aqui. E fazia presencial. Eu espelhava na tela o celular e as pessoas ficavam numa sala, era, sei lá, 20, 30 pessoas numa sala aprendendo a editar no celular comigo. Olha que doido, fiz isso ali no início de 2019. Então eu comecei dessa forma, e vendendo. Só que chegou um momento que isso começou a virar commodity no mercado. Porque todo mundo começou a criar canal no YouTube, ensinando a editar vídeo, fazendo tudo isso. E eu via que isso me desgastava muito e não valia a pena. E aí as pessoas começaram a falar para mim, nossa, mas eu quero falar como você, eu via você na TV, eu quero falar como você, tal. E o público o tempo todo me dando sinal do que queria. E eu insistindo, porque eu achava que o curso de produção e edição de vídeo com celular. Até que eu me desarmei, comecei realmente a ouvir o público. E foi quando eu comecei a investir e trazer aquilo que foi o resultado de eu ser tudo que eu sou hoje, que é a minha fala. Mas por que isso acontece também? Talvez pode servir para você que está escutando agora. Normalmente, aquilo que nós somos melhores, a gente costuma subestimar. Por quê? A gente faz com tanta facilidade que a gente pensa assim, nossa, mas essa pessoa vai me pagar para eu ensinar isso. E eu passei por isso no início, quando eu fui para o digital. Porque, como eu comentei, desde os 16 anos, eu sei, gente, que parece que eu tenho 30, assim, mas... Desde os 16 anos, eu já estava num microfone fazendo isso aqui. Eu vivia dentro de um estúdio. Eu morava mais na rádio do que em casa. Sim. Então, eu pensava, mas essas pessoas vão me pagar para isso? Porque era muito óbvio para mim, tudo que eu fazia. Eu acordava,
tomava café, ia pro jornal, pra TV, batia o ponto, passava o dia fazendo aquilo, batia o ponto, ia pra casa e no outro dia começava tudo de novo. Então, quando eu vim pro digital, na minha cabeça, todo mundo sabia fazer isso. O óbvio precisa ser dito. E no Total. caso dessa amiga advogada, eu lembro que ela falou assim: eu jamais imaginava que desenvolver a minha comunicação me traria novos clientes, me faria me posicionar diante dos clientes que eu tenho e me daria autoridade para aumentar o meu preço. Foi a Vanessa, Eu não não foi? lembro Eu o acho nome que foi dela. uma que tem uma voz bem forte. Sim, sim. Gente, a Vanessa, ela é É. da nossa comunidade. A Vanessa, ela é advogada empresarial. Isso, então, é você ela já mesma. viu o público que ela trabalha, não é? Sim, um público difícil. E a outra foi, porque o que o pessoal precisa atender? Todo mundo vai bloquear em algum momento na comunicação. Então, quanto mais você praticar de formas diferentes, ser colocada à prova num treinamento onde ninguém está te julgando, é importante, porque isso vai te trazer confiança para, no momento em que você estiver nessa situação, você não ficar calado em cima do palco ou falar algo que não deva falar. Tem uma influenciadora também, né? Ela tem até muitos seguidores. Gente, ela é influenciadora. Todo dia ela está na internet. Ela está gravando vídeo na internet. Ela grava stories, ela coloca feed, postagem. Todo dia ela bloqueou na hora de se apresentar para a gente. E mais profundo ainda, ela teve um olhar para dentro dela, onde ela viu várias coisas que estariam impedindo ela de avançar mais ainda. Participar dessa experiência, tipo assim, foram 2 dias, não é? No primeiro dia, ela não conseguiu, mas no segundo dia que ela conseguiu, ela ficou tão emocionada e ela chorou tanto. E aquilo, para mim, veio de encontro àquilo que eu já acredito. A gente precisa se desafiar contra a gente mesmo, não ficar se comparando ao outro, porque a grama do outro, ela pode até ser mais verde, mas ela pode ser de sintética, não é? Não natural. E assim, você falou isso, eu lembrei de um depoimento que eu recebi essa semana lá em São Paulo. Eu dei um treinamento em São Paulo, foram os profissionais de lá. E eu acho que umas 2 semanas depois desse treinamento que eu dei em São Paulo, eu encontrei com uma das profissionais que estava participando. Ela estava num almoço de empresários que eu estava também. E ela estava com o celular rodando e conversando com todo mundo, entrevistando. E eu vendo aquele movimento. E a mentora dessa profissional, a mentora de negócios dela, estava lá. Aí chegou para mim e falou: gente, o que foi que você fez com a Renata? Eu falei: não, o que foi que você fez com a Renata? Que ela destravou de um jeito tal. Eu pergunta para ela. Renata Kessler? Não, a Renata Massicano, o nome dela. Ela é especialista em linguagem corporal. E ela já falou isso no perfil dela, por isso que eu falo muito tranquilamente aqui. E ela disse: Delma, sabe qual foi o momento que você me destravou? Para você ver como as pessoas precisam ouvir o que você tem a falar. Por mais simples que você acredite que seja, mas às vezes é aquilo que uma pessoa precisa ouvir para destravar. Ela disse: foi um momento que eu fiz uma pergunta para você lá no treinamento, porque eu disse: Delma, a minha dificuldade é com o celular. Eu não consigo fazer isso que as pessoas fazem, de pegar um celular na frente de todo mundo e sair falando. E eu nem lembrava disso. Ela disse: você olhou para mim com uma naturalidade e falou assim: ué, mas por quê? Isso é o novo normal hoje. Aí depois, quando ela falou, eu lembrei. Eu disse: mas é verdade. Você passa na rua, você vê uma pessoa com o celular na mão falando, é a coisa mais natural do mundo. Porque ali, aquela mulher, ela pode estar falando com o filho que está em casa, numa chamada do WhatsApp, tá dizendo: filho, mamãe chega em casa daqui a pouco, tal. Você faz isso com uma naturalidade, faça isso conversando com o seu público na rede social. E quando a gente se preocupa, se as pessoas estão vendo a gente, é sobre nós. Não é sobre o outro, não é? Então, Totalmente. Isso também desenvolver, praticar a questão da comunicação, independente da profissão que você tenha, isso te faz realmente também destravar nessas crenças. Isso é tão sobre nós que essa questão do treino com o celular eu falo muito. Grava com a câmera traseira, sem você se ver, porque você desenvolve muito melhor. Você foca realmente no que você está falando. Quando você está se vendo, é impressionante. Você tira a atenção do que você está falando e coloca toda em realmente se avaliar visualmente. Você fica olhando como está seu cabelo, como é que está sua postura, se você está performando bem. E você desconcentra completamente do que está falando. Quando você grava sem se olhar, você foca naquilo que você está falando. Então, essa é uma excelente sugestão para quem está começando agora. Ótimo. E eu lembro que quando eu comecei a falar na internet, gente, eu falava tão rápido e eu botava filtro. Eu ficava parecendo uma boneca.
aquela boneca não tem um poro. Não tem um poros poro todos. no rosto, não é? E hoje tem muito essa questão da humanização também. Bem, a gente vai falar um pouco sobre a comunidade também, mas antes eu queria tocar num assunto que eu acho muito lindo, não é? Que é a questão, se você não se sentir confortável em falar, pode, e quiser falar rapidamente também, pode falar. Pode Mas perguntar o no que você treinamento, é porque eu não tenho um roteiro aqui, vocês Aham, sabem, né? pode Porque eu perguntar o gosto que que você seja quiser. muito natural. Mas essa parte que a gente vai entrar aqui agora é uma coisa que conecta muito, não é, com muitas pessoas. E muitas pessoas, elas não acreditam que elas são capazes de chegar aonde elas querem chegar. Elas precisam de clareza. E isso também você traz para a gente através da comunicação. E eu ouvi um depoimento seu nesse último treinamento, que foi aquela questão médica. Ah, sim. Entendeu? Desculpa se eu te fizer emocionar, mas isso é tão lindo, assim, não o desafio que você passou, mas essa adversidade que te ajudou a você chegar onde você está hoje. Porque quem escutou o que você escutou e hoje está onde você está, não tem o que outras pessoas reclamarem ou dizer que elas não vão chegar aonde elas vão chegar. Essa emoção, ela é uma emoção boa, porque eu vou Ai, meu Deus, vou ter que pegar uma. Não, Desculpa, eu vou contar... mas é lindo, gente. Não pode deixar de Eu vou ouvir. contar brevemente para as pessoas, porque é engraçado, é aquilo que a gente fala. A gente fica negando, às vezes, algumas partes da nossa vida, porque a gente acredita que não vai interessar para as outras pessoas ou que aquilo não é relevante para ninguém. E durante muito tempo, eu não falei sobre a doença que eu tive na minha infância, porque como eu fui criada para ser forte, eu sempre pensava, eu não vou ficar falando da minha doença porque é como se eu estivesse me vitimizando. Era isso que ficava na minha cabeça. Só que hoje é como todo mundo fala, terapia é vida, não é? Sim. É engraçado porque eu nunca pensei em fazer terapia na minha vida. E eu acabei fazendo por causa do meu curso de teatro. Porque a profissão de ator, de atriz, ela é uma profissão que exige muita resiliência. Porque assim, você recebe muitos nãos. Então a escola tinha essa preocupação de preparar os atores para esses momentos de muita negativa que a gente recebia. Só que trabalhando por causa disso, eu acabei trabalhando outras partes da minha vida, não teve como. E eu fui ressignificando vários comportamentos que eu tive na minha vida. Fiz essa introdução para vocês entenderem. Qual foi a doença que eu tive na minha infância? Eu tinha um problema cardíaco muito sério que não tinha cura, era uma doença rara. E quando eu tinha 7 anos de idade, meus pais venderam tudo. Nós somos do interior do Rio Grande do Norte. Meus pais venderam tudo para que a gente fosse para São Paulo consultar um especialista, que esse especialista seria o que ia realmente me curar, salvar a minha vida. E eu nunca esqueci o dia que eu cheguei nesse hospital com a minha mãe. Eu tinha 7 anos de idade. É aquela fase que a cabecinha está sendo programada, não é? E o médico na minha frente, na frente da minha mãe, eu não sei se ele pensou que eu ia esquecer isso por ser novinha, mas eu nunca esqueci. Ele olhou para minha mãe e disse, vocês se preparem, porque se ela viver até os 15 anos é muito. Na minha frente. E na hora, eu não entendi tanto, né? Uma criança, mas quando a gente saiu, eu lembro a cena muito clara na minha mente. Aquela chuva em São Paulo. E eu via nos filmes, era um sonho para mim usar uma capinha amarelinha de chuva, porque eu achava lindo. E naquele dia eu usei uma capinha amarelinha de chuva, minha mãe colocando em mim, ela aos prantos chorando. E eu disse, mãe, por que a senhora tá chorando? E ela, tentando rir e chorar ao mesmo tempo, ela disse, é porque você vai ficar boa, minha filha. Amém. Só que eu sabia que não era isso. Ela tinha acabado de ouvir aquilo pro médico, acho que na cabeça dela ela pensou que eu não tinha entendido. Hoje eu entendo isso. Eu fui uma pessoa que durante muito tempo da minha vida eu sempre fui muito resiliente, muito forte. Para mim não tem tempo ruim. Para uma pessoa me derrubar em relação a quê? Tem que ser uma dificuldade muito grande. Porque eu sempre tive na minha cabeça assim, cara, eu briguei com a morte. Minha infância toda, minha vida toda era uma batalha ali para eu viver. Então, para um problema do dia a dia assim me cambalear, tem que ser um negócio muito sério. Então, assim, eu fui muito forte a vida toda. E só depois, na fase adulta, foi que eu percebi a dificuldade que eu tinha para chorar. Era muito difícil chorar. Eu não chorava. Eu disse, gente, mas de onde foi que veio isso? Aí eu pensando, eu identifiquei. Eu não chorava para não ver a minha mãe chorar. O que acontece? Eu tinha doença, era muito séria, eles trabalhavam muito comigo, lutavam muito comigo.
E eu falava assim, eu posso estar ruim como for, mas eu sempre vou deixar a minha mãe me ver bem, porque eu não quero ver mais ela chorando daquele jeito que eu vi naquele dia. Então a minha infância toda foi assim. Eu corria atrás da vida. Com 13 anos, aí beleza. Aí Pra a não medicina, ficar focada nisso, né? Aí a medicina, ali a medicina farmacêutica, tá errado isso. A indústria farmacêutica, ela foi evoluindo e foi trazendo os remédios. Mas minha vida, meu tempo de vida foi aumentando. E quando eu tava com 13 anos de idade, a gente conheceu um médico lá em Natal, que ele fez um exame lá comigo, que esse exame depois foi condenado pela cardiologia, porque ele foi muito pesado. Sim. Mas foi por causa desse exame que ele descobriu realmente o que era a minha doença. Então ele ficou 5 anos estudando a minha doença. Ali eu já tinha passado dos 15 anos, já estava com 16, 17, quando ele falou que tinha descoberto isso eu queria operar. Aí meu pai e minha mãe desesperados, não. Tipo assim, ela já passou Já dos passou 15. dos 15? Não. E aí esperaram eu fazer 18 quer anos. Ou não, foi uma sentença, né? Foi. Foi erradíssimo isso. E aí, esperou ali eu fazer 18 anos, assinei tudo, fez a cirurgia, foi imediato. E hoje eu já tô com 44 anos, então, gente, eu comemoro muito cada ano. Então, cada ruguinha que eu ganho, pra mim, vocês não têm ideia de como é uma felicidade tremenda. Foi isso. Só que é engraçado, Elis, porque pra você ver como eu não me permitia nem me emocionar com isso. Porque eu lembro de uma entrevista que eu dei logo quando eu fui pro digital, que a repórter tentou me fazer chorar de todo jeito. Ela queria me emocionar na entrevista, coisa de repórter. E quando ela falou da doença, normal. Aquilo ali, ainda eu tava no modo Delma de que isso não me abala. E falei, normal. O momento que eu chorei, essa entrevista tem até hoje no YouTube. Você encontra lá. Era de Fala o seu Inexpressiva Comunicadora, o nome da entrevista, no canal Delma Lopes Comunicação. Foi quando ela perguntou como foi a minha passagem de jornalista, de uma pessoa que usava a comunicação para informar, para me tornar uma pessoa que usava a comunicação para ensinar outras pessoas a falarem. Gente, eu desmoronei na entrevista com a mulher. E foi nesse dia que eu entendi qual era o meu propósito. As pessoas falam tanto de propósito, né? E até banalizou um pouco isso. E naquele momento eu não entendi, eu não falava de propósito nem nada. Mas, diante da pergunta dela, a emoção que eu senti naquele momento, eu falei, cara, eu tô fazendo realmente aquilo que eu gosto e aquilo que eu quero. Porque, é claro, se eu perdesse tudo isso, eu ia me virar e ia arrumar outra coisa na minha vida para trabalhar. Ia, porque eu não sou de sentar, chorar e ficar. Mas ali naquele dia eu entendi. Essa mulher tentou me fazer chorar de tudo que foi jeito por causa da minha doença, não conseguiu. Mas quando ela falou do que eu escolhi fazer hoje, que é treinar outras pessoas. Porque assim como você, eu lembro, não é? Por que você me procurou? Você estava totalmente bloqueada, mas por causa de algo que uma pessoa falou para você e aquilo acabou te bloqueando e te atrasando na sua vida profundamente. E eu já recebi um relato de uma advogada, a gente estava falando de advogada, no meu direct do Instagram, que ela disse que desbloqueou numa live minha, não foi nem num treinamento. E eu tenho até hoje os prints dessa mensagem dela, mas ela disse que ela entendeu o porquê que ela não desenvolvia a fala dela. Ela já é advogada na fase adulta, mas ela não conseguia exercer a advocacia propriamente dita. Ela trabalhava sempre no administrativo do escritório. Porque quando ela era mais novinha, ela foi abusada pelo tio dela. Ela tinha 8 anos de idade. E o tio ficava repetindo aquilo no ouvido dela. Não fale. Olha. Você não pode falar com ninguém. Não é para. E ficava aquilo no subconsciente. Terapeutas vão explicar melhor tudo o que aconteceu. Mas como que isso grava na cabeça de uma pessoa? Então é o que eu digo, não é só uma comunicação para você subir num palco e você ter os holofotes. Não é isso. A comunicação, ela liberta. Eu uso muito essa ordem. Você sabe que você venceu na vida quando o seu público repete suas palavras. É isso. Eu sempre digo, a comunicação liberta. É isso. Tem poder quem fala. Tem poder quem fala. Por quê? Porque você vai internalizando, aquilo vai somatizando. E você fica doente, você fica com traumas. Mas agora eu não sei se eu respondi a pergunta relacionada à doença que você tinha perguntado, mas era isso. Eu guardava muito isso porque eu pensava, mas eu vou contar essa história para as pessoas, eu vou ficar me vitimizando. Na verdade, gostaria que você olhasse agora para a câmera, para quem recebeu uma sentença, não é? Que você possa falar para essas pessoas que, independente da sentença que elas receberem na vida, elas são responsáveis por tomar posse ou não. Através da comunicação que liberta, elas podem chegar aonde elas querem. Muito simples, não permita que ninguém diga o que você pode fazer e o que você não pode.
como uma comunicadora que acredita muito na simplicidade das palavras, às vezes a gente fica procurando uma frase feita, a mensagem mais elaborada para falar algo que é simples. E é exatamente isso. Por quê? Ninguém jamais será capaz de enxergar o seu sonho ou a vida que você quer ter como você. Até uma pessoa que te ama muito e quer te ajudar a chegar nesse lugar, mesmo essa pessoa, ela nunca vai conseguir enxergar como você. Então, quando eu digo que não permita que ninguém diga o que você pode fazer, o que você não pode fazer, não é só do ponto de vista de pessoas que ficam torcendo contra você e que ficam dizendo que você não é capaz de determinada coisa. Não. Às vezes, uma pessoa que convive com você, que te ama muito, que quer o seu bem, às vezes ela vê você batalhando ali, buscando uma coisa, e ela te ama tanto, está preocupada com você. Aí ela chega para você e fala assim, nossa, mas você vai insistir nisso? Mas será que isso vai dar certo? Ela não está querendo te puxar para baixo. Na cabeça dela, ela está te ajudando. Protegendo. Está protegendo, está cuidando de você. Só que ali, ela está sem saber, matando o seu sonho ali. Verdade. Então, essa pessoa, ela não tem o conhecimento que você tem. Ela não está nos mesmos ambientes que você. Ela não está recebendo aquela informação que está te direcionando para aquilo que você quer. Então, ela não consegue enxergar como você. E hoje, é fato, comunicação não é luxo. Comunicação não é opção. Comunicação é sobrevivência. Verdade. Nós vivemos em um mundo que cada vez mais você é chamado a falar sobre o que você sabe. E, Elise, eu digo muito isso. É quando você abre a sua boca para falar que a sua autoridade é posta à prova. Hoje, em um mundo de IA, que cada vez mais os recursos visuais estão disponíveis, é muito fácil você produzir um expert, uma referência. Você coloca uma pessoa no estúdio como esse aqui, olha que imagem bonita que estou olhando aqui na tela, né? Estou olhando aqui, ó, faço uma pose, estou aqui, ó, referência. Foto, a imagem, o carão, a roupa, texto bem feito. Mas se eu entregar um microfone na tua mão e pedir para você ensinar para uma multidão de pessoas, você consegue? Se eu pedir para você falar aqui num vídeo e você segurar um podcast como você está fazendo aqui, você consegue? E mais, a responsabilidade que você precisa ter em relação àquilo que você fala. Porque por causa de algo que você fala, você pode levar uma pessoa ou você pode destruir ela, que foi o que aconteceu com você. O sonho dela bloquear uma pessoa por causa de algo que você falou. Então, eu vejo algumas pessoas hoje no digital de forma muito irresponsável, que quando eu digo, as pessoas perguntam, o que você é? Eu digo, mentora de comunicação. Tá. Isso é um nome que a gente escolhe para ficar mais fácil das pessoas identificarem você. Mas, na verdade, eu sou uma pessoa que vive a comunicação. Eu vivo da comunicação e vivo a comunicação. Eu não fiz um curso de 2 dias e saí me auto-intitulando como mentora de oratória. Tá no teu sangue. A minha vida foi construída em torno disso. Então, hoje eu ensino as pessoas a fazerem o que eu faço. Porque eu vejo hoje muitos profissionais no mercado que se dizem mentores de comunicação de oratória, fizeram um curso às vezes online e se dizem mentor, porque é diferente. Você pode ser um professor, aprendi aquela técnica, agora vou ensinar para você. Pode. Agora o mentor, ele tem outro papel. Ele vive aquilo, tá? Então, eu vejo as pessoas falando muito isso, ensinando que você pode, que você não pode fazer aquilo. E eu olho assim para a pessoa e eu digo, não é assim. Qual é realmente a competência que você tem para você fazer isso? Então, é aí que a gente descobre quem realmente é referência, quem é autoridade e quem não é. Porque muitas dessas pessoas, quando você pede realmente para demonstrar o que sabe, o conhecimento, ela não tem. É superficial. E o mercado hoje está cheio disso. Por isso que as pessoas elas têm que ser muito seletivas. Elas têm sim que pesquisar, têm que assistir várias pessoas para ver se realmente aquela é quem está buscando. Por isso que eu digo que você falar em vídeo é um dos melhores cartões de visita que você pode ter sobre o seu trabalho, exatamente por isso. Porque é numa fala, é você vendo uma pessoa falando sobre o que ela sabe, que você diferencia realmente quem é de verdade e quem é uma farsa. Verdade. E antes de eu te pedir para você falar para os empresários, porque você sabe, né? Passa rápido, já está terminando. Dentro da comunidade, ela tem desafios práticos, não é? E isso gera muito engajamento lá dentro da comunidade, porque você faz com que as meninas elas façam uma competição sustentável, saudável, e a cada postagem que você pede elas para fazerem, eu sou uma das que
fujo ainda, gente, lá desses desafios. Preciso trabalhar. Isso. É que eu vou cobrar no podcast dela aqui. Elis, tá fugindo isso. por quê, Elis? E eu vejo o quanto que as meninas elas querem se desafiar, porque não é só sobre desafio, sobre prática, porque elas também querem alcançar um mérito, não é? O troféu, a premiação, elas brigam para estar no palco, não é? Também Sim. fala um pouco disso daí. O que eu percebo muito hoje, por que a comunidade ela passou a existir? Desde 2019 que eu dou mentoria. Então, a mentoria ela tinha começo, meio e fim. Eu treinava a pessoa para falar, para se comunicar e jogava ela no mercado. Normal. Só que o próprio público começou a perguntar, mas você não tem um outro curso depois? Não tem, tal. Eu falei, gente, eu comecei a perceber uma dor. A dor das pessoas é se manter em movimento. Ela aprende a comunicar, mas a comunicação também ela é atualizada o tempo todo. Mas muitas vezes aquela pessoa sabe o que fazer, só que dependendo do ambiente que ela tá, ela sai de um grupo de pessoas que estão fazendo, ela morga. Gente, vocês entendem morgar aqui? Porque lá no Nordeste, quando a gente fala que a pessoa morga, é como se você murchasse. Desconecta, né? Você assim, perde a vontade. Tem que lembrar o regionalismo, aí aquela morgou. energia. Falando morgou, assim, saiu do clima e tal. Uhum. Então, a comunidade, ela tem esse papel. A gente tem a mentoria lá dentro, só que a comunidade, ela se alimenta. Tem hora que eu fico só observando ali no grupo, a comunidade está acontecendo e eu tô só observando, porque o objetivo é esse. É uma que puxa a outra, entendeu? E esses desafios que eu coloco é exatamente para mantê-las em movimento. Porque toda semana eu estou treinando a comunicação delas para falar... Tem encontro, né? Sim, para falar numa mesa de negociação, para falar em cima de um palco, na rede social. Só que muitas delas dizem, eu funciono com checklist. Eu tenho que ter um plano, eu tenho que ter um direcionamento para eu executar. Se eu tiver um plano, eu consigo executar. Já tem aquela que gosta de ficar mais solta. Então, a gente tem todos os perfis lá dentro. Só que quando eu coloco o desafio, é por isso que você vê aquele movimento ali. Porque elas conseguem se testar em novos formatos. Elas conseguem ver uma evolução. Porque aquilo que você não tem como medir, você não tem como melhorar. Isso. Então, quando eu faço os desafios, eu sempre coloco um marco. Vamos supor, desafio para você vender pelos stories, comunicação. Então, elas têm que colocar lá no grupo quanto que tá o pico de visualização delas dos tem stories que agora. A tela. Aí a gente vai ficar 30 dias ali com estratégia para aumentar as visualizações delas nos stories. Então, elas vão vendo a evolução provada ali nas métricas do próprio Instagram. Então, e aí você já está trabalhando não só a comunicação, como também estratégia de vendas, de posicionamento, marketing, tudo. A autoeficácia no nosso processo de crescimento, ela é muito importante, assim, por quê? É como você estava falando agora há pouco. Se você quer falar bem, você tem que falar mais, tem que se colocar em situações que você vai falar melhor. É que nem não dá para você aprender a nadar só lendo livro, assistindo vídeo. Você vai ter que pular dentro d'água e vai ter que bater lá os braços e as pernas para você melhorar. Então, lá na comunidade, eu estou o tempo todo criando oportunidades delas praticarem realmente aquilo que eu ensino, de se testarem. Então, por isso que a comunidade, ela começou há 2 anos, tem meninas que estão lá, você tá lá, que estão lá desde que a comunidade começou. E eu escuto muito isso delas também. Delma, eu tô com você, assim, eu já assisti, vamos supor, umas 3 aulas sobre stories e nenhuma é igual. Por quê? A comunicação, ela tá atualizando o tempo todo, está numa velocidade gigante. Então, a gente vai atualizando o tempo todo. Mas eu acho que o mais importante ali da comunidade realmente é quando as pessoas elas entendem o poder que a fala traz na vida delas. Uau. Porque são mulheres que você vê os relatos delas lá no grupo. Sim. É de treinamento que consegue, é de algo numa empresa que trabalhava que nunca conseguiu dizer determinada coisa para uma pessoa ali que normalmente bloqueava. Então, eu acho que é a comunicação que liberta mesmo, é isso. Entendemos que a IA não vem para exterminar os experts, mas vem para ajudar eles se tornarem mais expert ainda, não é? Bem, nosso papo... Nossa, bem rápido. Posso falar uma coisa que você falou agora? Pode. Vai. Rapidão, que eu sei que tem um tempo aqui. Qual que é a questão da IA? Só vou falar uma coisa. Tem que ter cuidado só por um motivo. A IA, ela ajuda você com tema, estruturação de discurso, tudo isso, sim. Mas tem pessoas que estão entrando aí num processo de emburrecimento, porque está ficando dependente da IA. E é muito fácil da gente identificar. Basta você ouvir a pessoa, não é sobre isso, é sobre aquilo. Texto de IA, ela não se dá nem o trabalho de mudar.
Então, o problema não é usar um texto da IA. Pode usar. A IA ajuda. Ela traz ali coisas interessantes para você, sim, mas coloca no teu jeito de falar. E o mais importante, não pega só aquilo Ctrl+C, Ctrl+V e copia, porque se aquilo não é teu discurso, vem para um podcast desse aqui. Ela te faz uma pergunta que ela viu no seu site, viu no seu perfil, você falando na cabeça do entrevistador. É você que está falando daquilo. Aquilo é o seu conhecimento. Aí ela manda a pergunta que acabou de ver lá no teu vídeo e você não sabe responder. Por quê? Estava decorando o texto do ChatGPT. Então, só para ter cuidado com isso. É uma ferramenta importantíssima, poderosíssima, mas tem que saber usar. Isso. Delma, nós temos papo para um dia, não é? Documentário. Documentário, exatamente. Eu te agradeço muito pela oportunidade de ter você aqui. Você sabe que eu me inspiro muito em você. Não te abandono nunca, né? Você não me abandone nunca. Nunca. E nós acreditamos muito no trabalho uma da outra. Então, para finalizar, você pode deixar a sua mensagem, deixe seu canal, deixe as suas redes sociais, onde as pessoas podem te procurar. E uma mensagem para os empresários de hoje em dia em entender que realmente a comunicação importa para o sucesso e a performance dos colaboradores deles. Bom, vou dar meu @ para quem quiser conhecer mais o meu trabalho. No Instagram, @DelmaLopesOficial. Eu estou também no LinkedIn, no YouTube, no TikTok. Em todos, não tem como. Todas. Pode ir lá conhecer, tem muito conteúdo gratuito para te ajudar, para você conhecer. E a mensagem para os empresários que eu posso dizer é isso. A roupa ela te coloca na sala, mas é a voz que te coloca no comando. Então começa a treinar a tua fala para ontem. Não, repete. Repete. A roupa te coloca na sala, fato. A imagem chega primeiro. Mas é a voz que te coloca no comando. É ela que vai determinar se você vai permanecer naquela sala e mais. Se você vai ser a pessoa que influencia, que as outras querem sentar na mesa que você tem voz. Nossa, tá bom, diretor? Para fechar. Obrigada. Deus te abençoe muito. Muito sucesso amanhã no evento. Não é? Isso aí.